Fala pessoal do canal Infomeiras, quem fala com vocês é o Vinícius Tomei e hoje vamos para um vídeo, um pós-jogo entre Sport Cristal e Palmeiras, também algumas notícias sobre o mercado da bola. O GI despertou interesse de alguns times e o Danilo pode pintar no Palmeiras, hein? Mas é uma negociação muito difícil. Vamos lá para mais um vídeo, peço sua ajuda com o seu like, comentário e compartilhamento para que a gente possa crescer cada vez mais. Estou muito feliz com os resultados aqui do YouTube. Em cerca de nem 15 dias que eu venho trazendo vídeos aqui para vocês, estamos aí com uma média de 200 visualizações por vídeo e também cerca de 60 inscritos. Então estou muito feliz com os resultados, conto muito com a sua ajuda e a gente também está em todas as plataformas, grandes redes sociais aí, Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Muito obrigado aí pela sua ajuda, sou muito grato mesmo. Então bora lá pro vídeo. O Palmeiras que ganhou do Sporting Cristal fora de casa, lá em Lima, no Peru, num estádio que o campo era realmente um pasto, estava muito ruim o gramado do estádio do Sporting Cristal. Mesmo assim, o Verdão ganhou por 2-0. O Palmeiras que sofreu demais, principalmente na primeira etapa, ali nos 25 minutos da primeira etapa. Porém, depois se achou no jogo e conseguiu impor seu ritmo de jogo e conseguiu matar o jogo. O Palmeiras não fez um jogo brilhante, não fez um jogo de encher os olhos. Algo que, na minha opinião, tudo bem. O único problema que eu sigo batendo na tecla é que o Palmeiras sofre demais. O Carlos Miguel foi com certeza um dos melhores em campo, se não o melhor. O goleiro do Verdão fez umas duas defesas ali que foi realmente milagres. Duas defesas que se deixa passar, 2-2 o placar e o Palmeiras estaria ali numa situação um pouquinho mais complicada no grupo. Mas o Verdão conseguiu assumir a liderança do grupo, passou o Sport Cristal e tende a ficar muito confortável nessa liderança, já que agora no retorno o Palmeiras tem jogos em casa dessa Copa Libertadores. Então, em casa eu acho que a gente consegue garantir os 3 pontos e passar tranquilamente aí no grupo F da Libertadores. Só que muito difícil o Verdão conseguir a classificação geral, tá? Eu diria impossível. Então o Palmeiras venceu 2-0, gol do Flaco Lopes ali por volta dos 30 minutos da primeira etapa. E na segunda etapa o Palmeiras voltou ligado no contra-ataque. O que o Palmeiras tem de melhor é muito bom a transição ofensiva do Palmeiras. Quando consegue pegar ali o adversário de calça curta, você vê que é muito bem treinado. As posições, as corridas, é tudo muito bem ensaiado pela equipe do Abel Ferreira. Isso é um ponto muito positivo do Verdão. Teve até mais oportunidades ali para poder ampliar ainda mais o placar, mas não foi por erro de treinamento ali ou por erro de posicionamento, e sim erros individuais, como um passe que não entra, um passe mais forte, um passe mais fraco, uma decisão errada. Então o Palmeiras até poderia ter ampliado mais o placar. E voltando ao gol, o Sousa marcou numa transição ofensiva ali aos 5 minutos da segunda etapa. O Palmeiras pegou o Sport Cristal de calça curta no contra-ataque e conseguiu colocar a bola na rede. E então o Palmeiras conseguiu ali fazer o resultado e a partir do gol do Palmeiras, o Palmeiras ainda teve umas duas chances de transições, como eu disse, por erros técnicos ali, por um passe, por uma decisão errada, não conseguiu chegar ao gol ou mais próximo do gol, porém o Palmeiras sofreu muito. O Palmeiras segue ali jogando com dois meio-campistas, o Marlon e o Andréas Pereira, e segue deixando sua zaga muito exposta, deixando a linha defensiva muito exposta. Algo que eu acredito que o Abel vai ter que consertar. O Abel, que inclusive na coletiva admitiu que o Palmeiras não vive seu melhor momento, não vive o seu melhor futebol, muito por conta do calendário. Afinal, o Palmeiras aí vem numa maratona de jogos, jogando, se eu não me engano, 4 jogos com apenas 2 dias de descanso. Inclusive, o Abel também falou que o Palmeiras tentou adiar alguns jogos, como o Flamengo conseguiu ali contra o Fluminense, que também ia ficar numa maratona de 2 jogos, de 2 dias só para descanso entre as partidas, e foi negado para o Palmeiras. O Abel ficou bem bravo, o Abel estava muito irritado na coletiva de imprensa, mas eu volto nesse tópico daqui a pouco. Então, o Palmeiras venceu, o Palmeiras é líder do Brasileiro e agora líder do seu grupo na Libertadores. O Palmeiras que tem uma derrota nos últimos 24 jogos, é algo realmente para se aplaudir. O Verdão, como eu disse, o gramado lá em Lima estava muito ruim, também pode ter sido um dos critérios aí que não conseguiu o Palmeiras desempenhar um bom futebol. E o Abel reconheceu realmente que o time do Palmeiras está devendo. Ele reconheceu isso na entrevista coletiva e, bom, esperamos que o Abel faça algumas correções aí no time que o time precisa. Agora teremos aí pelo menos 4 dias de descanso, já que o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro apenas no domingo. Hoje, quarta-feira, 6 de maio, o Palmeiras tem o dia de descanso ou o dia de treinamento.
Então o Verdão acredito que vai conseguir descansar um pouco mais, o Abel vai conseguir treinar o time um pouco mais e a gente pode ter até alguma surpresa aí no time titular no jogo contra o Remo no domingo. O Abel agora partindo para a coletiva de imprensa, como eu disse, ele estava muito irritado. Ele que disse que tem que ficar se explicando é, durante o dia, à tarde e à noite para a imprensa por tudo que ele faz. Isso se deve muito ao gesto que ele fez ali para o Flaco Lopes no gol, que foi até um momento meio esquisito. Eu até achei que ele estava fazendo isso para arbitragem, não entendi direito. E ele disse que fez pro Flaco e que o Flaco é o jogador que ele mais pega no pé durante todos esses anos que ele tem no Palmeiras. E o Flaco, a evolução do Flaco Lopes tem muito a ver com o Abel Ferreira, tá? Os dois caminham ali juntos. O Abel que disse que o Flaco é como um filho para ele. E o Flaco tá tendo o seu melhor início de temporada no Palmeiras. Ele que tem 20 participações em gol em 30 jogos. É o seu melhor início de temporada pelo Verdão. Então, o Flaco Lopes aí vem desempenhando bom futebol. Ele é muito o termômetro do time. Quando ele tá bem, o time tá muito bem. Quando ele tá mal, o time não consegue desempenhar. Às vezes o Flaco é o cara ali que tem o lapso de resolver a partida, como foi ontem com o Sport Cristal. Na primeira bola que ele tocou, ele marcou. Então, o Flaco vem sendo peça fundamental para o Verdão. O questionável Flaco Lopes, hein? No começo, até eu mesmo questionava muito a vinda do Flaco, ele que perdia gol até sem goleiro. Era bem complicado ali o começo do Flaco, mas o Abel acreditou no argentino e agora tem tudo até para o Flaco Lopes estar na Copa do Mundo. Acho, inclusive, difícil o Palmeiras conseguir segurar ele pós-Copa, já que ele vem recebendo aí algumas sondagens, segundo os portais de notícias, principalmente do Atlético de Madrid. Então, acho bem complicado o Palmeiras conseguir manter o Flaco Lopes pós-Copa do Mundo. Mas enfim, o Abel também trouxe que o Palmeiras tentou adiar os jogos e a CBF nem escutou o Verdão. Ele falou que não ia falar sobre isso e que a diretoria do Verdão ia abafar o caso. Só que ele foi e falou na coletiva e a gente vale ressaltar que o jogo contra Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro foi adiado, já que o Flamengo teria ali uma maratona de jogos muito parecida com a do Palmeiras. Então é aquilo, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Porque a regra não vale pro Palmeiras também. Fica aí o questionamento. Inclusive o Palmeiras que saiu da Libra, um grupo de times que visa justamente bater de frente com a CBF, ou pelo menos lutar por melhores condições junto com a CBF, e eu volto em um outro vídeo, eu vou trazer um retrospecto completo, o que é a Libra, o porquê o Palmeiras saiu, o que o grupo de times luta, qual bandeira que levanta, enfim, eu vou trazer isso no próximo vídeo, muito provavelmente será o próximo vídeo do canal. Agora que dei um panorama geral aí sobre o pós-jogo do Verdão, quero destacar na partida do Sport Cristal quem atuou muito bem. O Arthur, mais uma vez, o lateral esquerdo do Verdão, vem sendo peça fundamental para o Palmeiras. O Gomes também foi muito bem, Carlos Miguel foi muito bem, Marlon Freitas incansável. É impressionante o quanto ele se dedica. Às vezes ele não pode ser o melhor na marcação ali, mas ele corre o jogo inteiro. É impressionante como o Marlon Freitas vem se dedicando ao Palmeiras. O Alan também foi muito bem no jogo, estava bem ali nos duelos 1 contra 1 e criou muita oportunidade para o Palmeiras. E o Flaco Lopes, obviamente, né? O Flaco é o termômetro da equipe, como eu disse. E agora, passando, trocando a página, vamos um pouquinho aí sobre o mercado da bola. O Giai, que segundo o nosso palestra, está recebendo sondagens de diversos clubes da Europa. Ele também, que muito provavelmente estará no elenco da Argentina, que vai para a Copa do Mundo. O Giai vem crescendo demais de produção. Ontem foi muito bem também no jogo contra o Sport Cristal. Foi um dos destaques do Palmeiras. O Giai vem sendo titular e vem respondendo, vem mostrando o porquê que ele é titular. É muito bom, está sendo muito bom a temporada do lateral direito argentino. E ele está recebendo sondagem de algumas equipes da Europa. Muito provavelmente no pós-Copa do Mundo devemos ter alguma oficialização aí de negociação. E o Palmeiras disse que se os valores agradarem a todos, será feita a negociação. Isso segundo o nosso palestra, que não revelou ali quais são os times que estão sondando o lateral direito Giai, tá bom? E agora sobre o Danilo, o GE, o Globo Esporte, trouxe algumas informações. Eu vou pegar aqui e eu vou ler na íntegra para vocês. Eu estou vendo a postagem do Planeta do Futebol no X, que tem a apuração completa do GE, tá bom? Então,
O Danilo, a situação do Danilo é: com provável saída do Botafogo no meio do ano, Danilo quer voltar à Europa e trata Palmeiras como prioridade no Brasil. O volante e seu staff miram um alto nível europeu em uma equipe que dispute títulos. A permanência no Brasil é pouco provável, principalmente em caso de convocação para a Copa do Mundo, o que vai ocorrer, né? Caso o sonho da Europa não se concretize, o Palmeiras é o destino preferido no Brasil. O Verdão já está ciente do valor desejado pelo Botafogo, que promete jogo duro e quer vender o atleta ali por cerca de 40 milhões de euros, o dobro do que o Palmeiras vendeu o Danilo para o Nottingham Forest, que dá cerca de 236 milhões de reais. O que pode dificultar a transferência para o futebol brasileiro é que Danilo já disputou 11 jogos pelo Brasileirão e para defender o título para a competição só poderá fazer mais um jogo pelo Alvinegro, pelo time do Botafogo. Portanto, o Danilo já tem 11 jogos, se ele completar 12 jogos, ele fica ali no limite para poder atuar em outra equipe ainda nesse ano pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, como está aqui na informação do GE, tem ciência e quer contar com o atleta, tem ciência que vai ter que abrir os cofres. Porém, particularmente, eu acho muito difícil o Danilo ficar aqui no Brasil. Eu acho que ele vai para a Europa, principalmente porque ele vai ser convocado para a Copa do Mundo. E eu acredito, pelo futebol que vem jogando, que o Danilo será um dos principais jogadores dessa Copa do Brasil. O Brasil que pode não fazer uma campanha brilhante, mas eu acredito que o Danilo será um dos principais jogadores, um dos destaques da seleção brasileira e com certeza vai atrair interesse de algum time da primeira prateleira ali do futebol europeu. Algum time da Itália, por exemplo, uma Juventus, um Napoli, que é um time ali que está sempre disputando pelo menos o campeonato nacional e sempre está batendo ali na Champions League. Também pode ser uma Internacional ou algo do tipo, ou até mesmo algum time da Premier League, um Arsenal, um Manchester City, ou um Liverpool, ou algum time também da Espanha, como o Barcelona ou o Real Madrid. Acho difícil ele ir para um desses grandes, por exemplo, o Barcelona e Real Madrid, mas o futebol pode acontecer, principalmente se o Danilinho fizer uma ótima Copa do Mundo. Eu desejo muito que ele venha para o Palmeiras. O Danilo, para mim, é a peça que falta ali no meio-campo do Verdão, como eu venho dizendo, como eu trouxe no último vídeo. O Palmeiras que sofre muito, que deixa sua defesa muito exposta, está precisando de um camisa 5. Talvez o Emiliano Martins poderia ser uma solução provisória ali para o Palmeiras até se desenrolar essa negociação com o Danilo. Mas o Palmeiras precisa sim de um camisa 5 ali para completar o meio-campo do Verdão. O que eu tenho de informação é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Conto com a sua ajuda, com o seu like, com o seu comentário. Comenta aí. O Palmeiras vem fazendo uma boa temporada. Quer o Danilo no time do Palmeiras? E qual que é a principal dificuldade do Verdão? Qual a principal dificuldade do Verdão no jogo? E não só com o Sport Cristal, mas em todos os jogos. Na minha opinião, o Palmeiras sofre demais. Quero saber a sua. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fique aí. O próximo vídeo eu vou trazer uma análise completa sobre a Libra e sobre a saída do Palmeiras do grupo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, falou e fui.